Boa noite, estamos entrando no ar. Hoje queremos trazer uma entrevista com o novo presidente do Departamento de Atividades Ministeriais, pastor José Carlos Lobo, que já está aqui conosco, e nós gostaríamos de dar as boas-vindas e dar uma boa noite e a sua primeira seu boa noite aí para as pessoas que já estão nos assistindo. Boa noite, pastor Josias, né, nosso querido irmão e também conselheiro, né, do Dan. É muito bom nós podermos compartilhar, estarmos juntos, né, nessa noite e nessa entrevista aí, falando um pouco sobre o departamento, né, sobre outras questões. E, em primeiro lugar, pastor Josias, antes de nós iniciarmos, né, começarmos, nós queremos, desde já, né, agradecer, fazer um voto de agradecimento, né, ao pastor Isaías Evaristo Ferreira, né, que é nosso pastor conosco num conselho, né, foi diretor do DAN aí por quase 3 gestões, né, e desenvolveu um trabalho assim de excelência no nosso departamento. Né, nós queremos louvar a Deus pela vida do pastor Isaías, pelo conselho, né, todo que militou ali durante esse tempo, né, e realmente assim nós sabemos que o trabalho do Dan não é um trabalho fácil, é um trabalho interminável, né? Mas nós queremos louvar a Deus pela vida do pastor Isaías, né? Por tudo que ele desenvolveu, né? Tem trabalhado, tem desenvolvido, continua conosco no departamento, pastor Décio, né? Também. E aproveitar, né, também essa oportunidade, pastor Josias, para trazermos aí a memória, né, do pastor Hélio, né? Pastor Hélio Rodrigues Martins, né? Pastor conselheiro do Dan até, né, a gestão até 2019, quando ele ficou enfermo, né, e veio a falecer agora esse ano, né, início desse ano, né, e queremos aí realmente fazer essa homenagem aí póstuma ao nosso pastor Hélio, pelo trabalho desenvolvido, né, não apenas no Dan, mas na nossa denominação, né, um grande homem de Deus, uma das grandes referências de pastor para nós, né, nós também louvamos a Deus pela vida do pastor Hélio, e oramos, né, pela igreja, pela família, né, para que Deus esteja confortando, consolando os corações. Tá bom, pastor Deus? Não poderia começar sem, né, realmente falar um pouco sobre esses homens que têm sido referência a nós, né, no início dessa nova gestão aí. É verdade. Pastor Isaías, né, como último diretor, realmente realizou um excelente trabalho. E a saudade que já estamos sentindo, né, do pastor Hélio, que durante muitos anos também trabalhou ali no DAM e o Senhor o recolheu, o Senhor o E, tomou para si. Então, realmente, nós louvamos a Deus pela vida do pastor Isaías e do pastor Hélio, que já está com o Senhor. Muito bem, pastor Zé Carlos, nós estamos começando hoje com vamos dizer assim, uma programação que o Dan está fazendo de todas as sextas-feiras está trazendo uma entrevista, uma palavra aos pastores congregacionais. Eu creio que isso vai ser muito bom. Estamos iniciando hoje exatamente com o senhor, que é o novo diretor, né? E para a gente começar a nossa entrevista, queríamos também dizer às pessoas que estarão nos assistindo que no final da entrevista, nós daremos oportunidades para que os irmãos façam perguntas. E queríamos deixar isso no final, por quê? Porque, de repente, no meio da entrevista, aquela pergunta que você ia fazer, o pastor já vai responder. Então, de repente, lá no final,
você vai dizer, eu não preciso mais, porque ele já respondeu a minha pergunta. E como é que você vai fazer a pergunta? É só você, aí no comentário aí do lado, você faz a pergunta e lá no final, então, se houver necessidade, né, a gente vai mostrar aqui a sua pergunta e o pastor José Carlos estará respondendo. Muito bem. Então, nós vamos fazer a primeira pergunta. E a primeira pergunta, pastor, a gente gostaria de saber que o senhor falasse um pouco sobre o seu ministério, não é? O senhor está no DAN a partir dessa gestão, o senhor foi eleito nessa última Assembleia, mas o senhor tem um histórico, não é, na vida denominacional. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse seu histórico, não é, das coisas que o senhor já realizou aí na vida denominacional. Ok. Bem, eu sou membro da Igreja Congregacional de Angra, né, do GEIS, e ovelha do pastor Eliabe, né, que inclusive esteve aí no conselho até esse final dessa gestão. Sou pastor ordenado há 18 anos, né, já há 18 anos, indo aí para o próximo 19º ano, né, e comecei como pastor auxiliar lá na Igreja Congregacional de Angra do GEIS, com o pastor Eliabe. E ali eu permaneci até 2011, né, quando em 2011 comecei a pastorear a primeira Igreja Congregacional de Niterói, na qual estou hoje, né. Mas nesse tempo, né, enquanto estava ali em Angra, eu pude exercer como cargo denominacional, como secretário executivo do DEM, né, e aí desenvolvemos ali um trabalho no departamento. Depois fomos eleitos para o conselho do DEM, né, para uma gestão aí de 9 anos, e então eu fui presidente na primeira gestão, quando eu fui eleito, né, ainda na época do pastor Oswaldo. E ali desenvolvemos um trabalho no departamento de missões, né, junto ao projeto Missão Braga, né, algumas questões, e com relação a próprios campos missionários, né, do DEM. Por isso que, com certeza, muitos irmãos talvez já nos conheçam a partir do Departamento de Evangelização e Missões, né, da nossa União de Igrejas. Mas também sou, né, além de desenvolver esse trabalho ali na nossa denominação, ali especificamente na sede, né, no Departamento de Missões, eu sou graduado pelo Instituto Haggai, né, graduação internacional pelo Instituto Haggai, e também apaixonado pelo trabalho com liderança e pastoreio, né, são áreas que eu gosto muito, que a gente tem se dedicado. E atualmente eu sou presidente da ACNS, né, da Associação das Igrejas Congregacionais de Niterói e São Gonçalo, e também presidente do nosso seminário, o Seminário Teológico Congregacional de Niterói, presidente do colegiado, né, aqui no nosso seminário. E a gente vem desenvolvendo aí esse trabalho, né, tanto na nossa associação quanto no nosso seminário, né, para servir, né, as igrejas, para servir os pastores, para trabalhar, né, junto com cada irmão, e também na nossa denominação, né, sempre visando, né, um crescimento, sempre visando trabalharmos em conjunto para melhor servirmos ao dono da obra, né? E o dono da obra não é o pastor Márcio Leal, o dono da obra é o Senhor Jesus Cristo, né? E nós queremos servi-lo, né, com alegria no nosso coração. Muito bem, pastor. Eu queria que o senhor falasse também um pouco da sua formação acadêmica. Então, pensando na formação acadêmica, né, a minha primeira formação, eu sou engenheiro mecânico, né, fiz engenharia mecânica, trabalhei um bom tempo nessa parte, sobretudo adquirindo experiência na parte de planejamento, administração, liderança de equipe, gerenciando grandes obras, né, e depois eu fiz o seminário, né, fiz o seminário lá aí já é a segunda formação em teologia, né? Foi o seminário do Oeste, lá na Campo Grandense, pastor Nerval lá. Nesse momento, enquanto fazia o seminário, eu trabalhei na igreja, na IEC de Pé de Guaratiba, de Capoeira Grande, e também na igreja de Angra dos Reis.
enquanto fazia o seminário. E nesse meio tempo eu fiz alguns cursos de especialização, né, na área de aconselhamento pastoral, pós na área de ciências da religião, e também recebi o título de doutor honoris causa, concedido pela Faculdade Aplicada de Teologia e Filosofia, a FATEF. E aí, por último, já agora em 2016, nós partimos para a terceira graduação, né? Então, nós temos a primeira graduação em Engenharia Mecânica, a segunda em Teologia, e agora a terceira graduação, partimos agora em 2016, Deus permitir, concluiremos esse ano, que é a área em Psicologia Clínica, né? Se Deus quiser, em dezembro estamos concluindo, né? Se a quarentena aí nos permitir, né? Embora eu estou tendo aula todos os dias, né? Vídeo aula, né? Presencial ali nas salas de bate-papo, mas, né? A gente sabe que tem as questões aí do MEC. Mas estamos aí nessa terceira etapa aí na área de psicologia clínica, né? Entendendo que também pode nos ajudar no trabalho pastoral, no ministério pastoral. Essa pergunta que eu iria fazer agora, né? Se quando o senhor iniciou, né, a psicologia, se o senhor já estava pensando em aplicar isso, né, em relação aí à vida pastoral e agora, inclusive, no DAN, né, se o senhor pensa em usar essa ferramenta aí com não só no seu ministério pastoral, mas também no ministério à frente do DAN. Com certeza, Josias. Por quê? Né? Porque quando eu fiz alguns cursos na área de aconselhamento pastoral, e a gente viu assim, que realmente a psicologia ela é uma área muito afim com a área de pastoreio, né? De você compreender. A psicologia ela nos dá ferramentas para ajudar a compreender, né, os sentimentos, comportamentos humanos, né? E acredito que tudo isso pode ser usado para nos ajudar, pastores, esposas, filhos que estão sofrendo hoje, né, especialmente o Dan, no exercício do ministério pastoral. Claro que já com relação à igreja, né, a membresia, isso nos ajuda muito, muito mesmo. Né? E eu senti essa necessidade enquanto eu pastoreava em Angra, já lidava com a área de gabinete, de área de aconselhamento, uma área que eu sempre gostei muito, e ali eu senti falta de algumas ferramentas, né, e algumas pessoas, assim, por causa de depressão, de outras questões que, né, realmente não conseguimos ajudar a mais. E isso nos motivou a buscar a formação. Né? E graças a Deus, assim, temos colocado isso em prática, temos ajudado muitos irmãos na nossa igreja e que não são da nossa igreja hoje, né, nos procuram ali no gabinete para ajudarmos, né, a sair das crises, a estarmos abençoando as suas vidas, né, e usando essa ferramenta que é a psicologia. Né? E além de poder ser usado também para os pastores, esposas e filhos, né, que é o que nós vamos falar um pouco também hoje, também existem as questões pessoais, relacionais, né, que podemos com certeza ajudar os irmãos a vencer essas dificuldades. E isso, né, por isso que nós queremos trazer assim ao Dan, né, uma nova maneira de pensar, né, que os pastores se sintam mais acolhidos, protegidos pelo departamento, né, que vejam o Dan como uma segunda casa, um lugar de refúgio, né, e essa é a nossa visão de ampliar a questão desse pastoreio, né, por parte do departamento. Entendemos essa grande missão que o departamento tem, né? Não apenas ali de estar orientando, ou mesmo de estar ali sendo órgão disciplinador, mas eu acho que a grande missão que nós temos ali no departamento é do cuidado. Né? E aí, com certeza, a psicologia nos ajuda a isso, né? A compreender as angústias do ser humano, né? As crises, as dificuldades, e isso nos facilita a olhar com olhos de amor, né? Com olhos de acolhimento, de cuidado para pastores e a sua família, tá certo? Muito bem, pastor. Nós temos já algumas pessoas que estão nos assistindo, queria mencionar algumas. Eliar Silva,
Davi Bezerra, pastor Davi Bezerra, Marcos Moreira, João Paulo Souza. Esses, por enquanto, são os que eu tenho aqui registrados aqui. Identificados. Identificados. Pastor, hoje nós estamos começando aqui com essa live, fazendo essa entrevista, né, com o senhor, e a gente queria que o senhor falasse um pouco sobre as suas ideias aí em relação aos novos canais de comunicação do DAM. Nesse tempo em que a comunicação, né, a internet tem sido assim, tem dado ferramentas muito importantes, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os novos canais que o senhor está disponibilizando aí, canais de comunicação que a gente vai poder ter com o DAM. Isso, né? Essa é uma preocupação, né? Realmente, assim, de nós termos canais institucionais, né? Claro que os irmãos têm o meu celular, meu WhatsApp, meu e-mail, mas nós lidarmos com a instituição, com o DAM como instituição, né? E entender a comunicação é importante, porque a comunicação ou ela nos aproxima ou ela nos afasta, né? Se a comunicação for ruim, ela vai nos afastar. Então, eu não consigo falar, não consigo me comunicar, a gente acaba se afastando. Quando a comunicação é farta, é fácil de lidar, nós acabamos nos aproximando. E nesse tempo, especialmente de pandemia, de tudo isso que nós estamos vivendo, já nos facilitou isso, né? Já nos empurrou para isso. Isso já era um projeto, já era uma ideia, já tínhamos pensado nisso, mas com esse tempo agora, claro que isso acelerou, né? Então, assim, nós estamos inaugurando, eu enviei essa semana uma carta aos pastores, espero que chegue a todos, né? Mandamos aos presidentes, que eles façam chegar a todos os pastores das suas associações, né? Explicando muitas coisas. E aí essa entrevista também vai nos ajudar nisso. Nós estamos inaugurando esses canais para que o pastor tenha fácil acesso ao departamento. Fácil acesso ao departamento, de maneira institucional. Então, o primeiro, assim, é o e-mail, né? Então, você tem um e-mail oficial do DAM, né? Você tem lá ouvidoria.dan.icb@gmail.com. Então, esse e-mail é para quê? Através desse canal, os pastores poderão enviar solicitações, perguntas, orientações, o que mais precisar saber do DAM, você vai recorrer a esse e-mail institucional do DAM, ouvidoria.dan.icb@gmail.com, tá certo? Também já temos o WhatsApp funcionando, já está em funcionamento o WhatsApp, que é 21 DDD, está lá na carta, mas eu quero repetir aqui, 967 30 0243. Então, 21 967 30 0243. Esse WhatsApp, é o telefone WhatsApp, mas muito mais o WhatsApp, né, são canais que servirão para os pastores entrarem em contato conosco quando desejarem, tá certo? O WhatsApp talvez mande uma mensagem, eu não possa responder na hora, mas vai estar ali registrado, a gente vai em breve fazer, né, visualizando e respondendo. Para pedir ajuda, né, para pedir um auxílio, uma oração, ou mesmo para comunicar alguma coisa, tá certo? Então, são canais de rápido acesso, o e-mail e o WhatsApp, ok? Então, são canais que a gente quer estreitar a comunicação com os nossos pastores. Então, o pastor está passando por uma dificuldade, por um problema, por uma necessidade emergencial, como que eu faço? Eu vou mandar um WhatsApp para o DAM, né? O DAM é o departamento que cuida dos pastores. Eu quero reforçar isso. O DAM é o departamento que cuida dos pastores, ok? Cuida dos pastores. Então, que o pastor, ao passar essa dificuldade e não ver como conseguir outra ajuda, entre em contato conosco. Então, nós temos esses dois canais diretos, né, que nós inauguramos aí. Além disso, temos aí o Facebook, que é o canal do Facebook, né, que está conosco aí, já estamos hoje trabalhando com ele. É um canal de comunicação, né, estaremos trazendo
mensagens, entrevistas, informações e também o canal do YouTube, ok? Então, nós estaremos funcionando tanto com o Facebook como com o YouTube, que nem vezes nem todo mundo tem Facebook, mas o YouTube é mais fácil. Nós trabalharemos com essas duas ferramentas mais amplas de comunicação. Através deles, esses canais de comunicação, nós vamos trazer aí palestras, vamos trazer preletores, vamos discutir questões, tá certo? Nós vamos avançar bastante. E aí eu quero fazer uma pontuação, pastor Zorias. A nossa visão não é apenas o pastor, mas a família pastoral, tá certo? Então, nós temos em mente o cuidado do pastor como ministro, que faz parte do quadro de ministro da União, mas lembrando que esse pastor tem uma esposa que também precisa de cuidados e tem filhos que também precisam de cuidados. Então, como departamento de atividades ministeriais, nós queremos cuidar dessa família pastoral, né? Ter os nossos olhos voltados para essa família, porque entendemos que se o pastor não estiver bem na sua casa, bem na sua família, no seu casamento, ou em algum problema com relacionamento com os seus filhos, isso vai afetá-lo, né? Vai afetar o seu ministério, vai afetar a sua saúde emocional, vai afetar tudo. Então, nossos olhos estão voltados agora não apenas para a figura do pastor, mas para a família pastoral, tá certo? O pastor, a esposa e seus filhos. Esses são agora, os olhos do departamento estão sobre esses irmãos para cuidado, para ajudá-los e orientar naquilo que nós pudermos fazer. Muito bem. Nós temos aqui também, já registrando aqui, a presença do pastor João Lopes da Silva, pastor da IEC de Papucaia, né? E temos também a igreja de Ariquemes, na pessoa do pastor de Ariquemes, do missionário Marcelo Santos. E agora também chegou aqui o Eduardo Itaboraí, né? Está aí nos prestigiando aí com a sua presença. Pastor, eu queria que o senhor falasse sobre algo que vai ser uma novidade aí. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a ouvidoria. Explica para nós aí esse negócio de ouvidoria. Isso, né? É um termo novo para a gente, né? No nosso meio congregacional, né? Mas ouvidoria, a primeira coisa que a gente quer entender, mostrar, assim, que o canal de ouvidoria, que é tanto pelo Facebook, tanto pelo WhatsApp, quanto pelo e-mail, né? O canal de ouvidoria, ele não é um lugar para denúncia, tá certo? Nós queremos ouvir os pastores. Então, esse canal de ouvidoria é um canal de comunicação, né? Para recebermos documentos, né? Tudo aquilo que você precisa enviar ao DAN, precisa falar com o departamento, tem essa ouvidoria. Por que nós colocamos também o WhatsApp? Porque nós desejamos ser mais rápidos, mais céleres, tá certo? Você envia a mensagem, você faz o questionamento, isso vai chegar aqui para a gente, e aí nós vamos, em breve, já fazer a resposta, já, né, informar você, tá certo? E essa é a nossa questão. Por quê? Qual era o problema, né, anteriormente? Nós tínhamos um expediente no DAN às quartas-feiras, uma vez por semana. Então, se você não conseguia falar naquele dia com o departamento, você levava mais uma semana e assim as coisas iam, né? E tem coisas que não pode esperar, tem coisas que precisam ter respostas mais rápidas. Então, já através desses canais de ouvidoria, seja por e-mail ou pelo WhatsApp, nós vamos poder nos falar mais rápido, nós vamos poder nos comunicar mais rápido com os pastores, tá certo? Então, a ouvidoria não é lugar para denúncia. Vou fazer uma denúncia, vamos dar para a ouvidoria. Não. A denúncia, seja ela qual for, ela continua nos trâmites legais das nossas leis. Tem que ser encaminhada à Junta Geral, a Junta Geral vai encaminhar o DAN, e assim nós teremos o nosso prosseguimento, tá certo? Conforme as nossas leis. Mas a ouvidoria é exatamente esse canal para estar falando diretamente com
os pastores, tá certo? Os pastores ter comunicação direta com o seu departamento. Muito bem, pastor. Pastor, uma outra coisa que normalmente a gente sente a necessidade, a dificuldade que o departamento tem é as atualizações cadastrais, né? Pastor muda muito, né? Muda de endereço, às vezes muda de telefone e os seus dados acabam ficando desatualizados. Como é que o senhor pensa em tratar essa questão para termos aí um cadastro atualizado com endereço, telefone dos pastores congregacionais? Isso aí, pastor Josias, esse é um grande desafio do Dan, né? Inclusive, quando chega às portas aí da Assembleia Geral, temos que compor, né, o nosso livreto, né? E aí é um corre-corre danado, né? Como que vai ser, né? Cadê essas informações? E aí, coitado, né? Pastor Isaías lá, desesperado, né? E busca daqui, busca de lá, e sai erros. Claro, vão sair erros, porque é difícil essa atualização. Então, o que nós estamos pensando nisso como departamento? Primeiro, nós temos hoje mais de 800 pastores ativos no quadro de ministros, né? Mas nem todos pastoreiam, nem todos estão pastoreando. Então, esses que não estão pastoreando, às vezes não se esforçam por atualizar os dados junto ao departamento. É uma dificuldade, né? Então, por essa razão, o que nós estamos começando? Nós estamos iniciando um contato pessoal com cada pastor. Ou seja, nós somos 9 conselheiros. Eu convidei os 9 conselheiros, nós vamos trabalhar juntos, e cada um desses conselheiros vai estar ligando para um número X de pastores, segundo a nossa listagem lá. Vai fazer contato pessoal. E ali, ao ligar, conversar com cada pastor, se apresentar, vamos aproveitar para atualizarmos os dados cadastrais desses irmãos, tá certo? E algumas outras questões que nós também precisamos saber no departamento, até para criarmos projetos específicos para eles, para os pastores. Então, esse contato vai ser feito já a partir dessa semana. Os contatos já estão começando a acontecer. Alguns conselheiros já estão começando a trabalhar nesse sentido. Então, os irmãos serão contactados para isso, né? Outra ferramenta poderosa, né, para isso é o aplicativo Prover, tá certo? Está lá na nossa carta, mas é o aplicativo Prover. Então, esse aplicativo ele foi implantado no departamento já, né, um tempo atrás, e está sendo alimentado, né, e o nosso desejo é centralizar nesse aplicativo todas as informações, todas, dos pastores. Então, ali, cada pastor, ele vai poder entrar no Prover e já se cadastrar e já atualizar as suas informações. Então, veja, ele pode mudar de endereço, e ele vai lá no próprio aplicativo e atualiza essas informações, tá certo? Isso, então, vai facilitar, ok? Nós estamos pensando, né, não é algo definido ainda, eu pensei isso essa semana e vamos conversar com o conselho, mas nós estamos pensando em, no ano que vem, no início do ano que vem, fazermos uma grande campanha de recadastramento no DAN. Ou seja, todos os pastores em atividade, enquanto pastor, né, e queira continuar como pastor no quadro de ministro da União, ele vai ter que fazer um recadastramento, né? Seria como uma prova de vida, né? Hoje no INSS é assim, né? É uma prova de vida. Uma vez por ano você tem que dar uma prova de vida lá que o cara está vivo para poder continuar recebendo um benefício. Seria mais ou menos parecido com isso, né? Então a gente está pensando, propor isso já para o início do ano que vem, um recadastramento para que esse nome desse pastor configure de fato no quadro de ministro em atividades da União, tá certo? E aí, essa é uma ideia que nós estamos pensando, vamos conversar com o conselho e levar para a junta geral, e vamos, né, levar essa proposta, porque, de fato, a gente vai conseguir, assim, tem muitos irmãos que
são pastores, mas trabalham circularmente e não exercem, e aí também não se esforçam por manter as informações atualizadas, às vezes nem assiste em nenhuma associação regional, né? Não cumpre aquilo que nossos estatutos lá, né, requerem, nosso regimento interno, e fica difícil para a gente saber. O nome dele está lá, né? E aí, quando às vezes sai o nome dele lá com o endereço de quando ele foi ordenado, há 20 anos atrás, o endereço não é aquele, o telefone já não é, a informação vai estar errada, com certeza. Então, se primeiro a gente vai fazer esse trabalho, o contato dos conselhos, né, do conselheiro com os pastores, e depois pensar nessa questão desse recadastramento para podermos enxugar, podemos ver de fato quem está conosco, né, de fato quem está trabalhando, quem deseja estar fazendo parte né, do quadro de ministro da União. Pastor, e esse aplicativo, o Prover, talvez uma pergunta que agora as pessoas estejam fazendo, é como é que a gente pode entrar, né, se inscrever, como é que se faz, né, para se inscrever, para poder, porque através do Prover tem como a gente atualizar, mas como é que a gente entra lá? Isso, o Prover ele é muito simples, é um aplicativo, tá certo? Que é a tendência hoje futura, né? Todo mundo, né, tem os aplicativos aí para tudo. Então, primeiro você tem que baixar o aplicativo, vai lá no Play Store, né, do seu celular, baixa o aplicativo no seu celular, né? Você vai escrever lá Prover, você vai ver lá, tem logo a primeira opção, Prover, você vai baixar. Baixou o aplicativo, você então vai iniciar o cadastro. Nesse momento, o sistema irá pedir um código. Ele vai falar assim, insira o código da igreja. E aí o código da igreja é simples, UISB, tá certo? Então vai pedir o código da igreja, não é a sua igreja, é a nossa denominação, que nós que temos o Prover, nós que pagamos, né, o Prover. Então é UISB. Depois que você colocou o código da igreja, vai liberar o acesso, você então vai colocar os seus dados. É importante que você coloque o seu nome completo, tá certo? Procure colocar todos os dados que forem pedidos ali, todos os dados que ali forem colocando, vai atualizando, já vai escrevendo tudinho. Quanto mais completa for a sua ficha, melhor será, né, a utilização. E aí, sobretudo, o seu e-mail, o seu telefone, o WhatsApp, o que você tiver, coloca lá no Prover. Então, a partir desse momento que você faz a instalação, você já vai ter ali informações como cadastro dos pastores, você vai consultar ali, você pode ver, você vai receber notícias nossas, né? Então, estamos alimentando ali com as notícias do departamento, memorandos, né? Informações importantes, projetos, congressos, enfim, tudo que vai estar acontecendo no departamento, nós vamos estar tratando através do aplicativo. Então, isso facilita bastante a nossa comunicação. É mais uma ferramenta para facilitar a nossa comunicação. Tá certo? Muito bem, pastor. Eu estava vendo aqui nos comentários, pastor, antes de prosseguir com a nossa entrevista, eu estava vendo aqui e alguns colegas, né, por exemplo, o Marcos Moreira está dizendo, eu também não consegui, pede um tipo de número de acesso. O Décio Moraes Júnior disse que o aplicativo disse que ele já tinha uma conta no aplicativo, né? E aí o Márcio Moreira, ele já diz aqui que o senhor respondeu a dúvida sobre o código. Aquilo que a gente falou no início, né? O senhor acabou de responder e ele agora disse que não, já respondeu. Ele tinha feito uma pergunta e quando o senhor estava falando aí, já respondeu a pergunta. Legal, nós temos aí... É importante para o Décio Júnior, ele falou sobre essa questão que já acusa, de repente, um cadastro dele. O que pode acontecer, irmãos? Já houve um pré-cadastro dos nomes de todos os pastores, tá certo? Então, já existe lá no nosso sistema um pré-cadastro. Já foi cadastrado lá os pastores e alguns já com e-mail.
já estão lá. Então, pode acontecer isso. Já está constando lá como cadastrado. Aí você vai pedir para mandar a senha para o seu e-mail. Se o e-mail confere, é o mesmo e-mail, manda e ele vai encaminhar a senha para o seu e-mail e aí você atualiza sem problema nenhum. Perfeito. Pastor, continuando então, eu estava olhando aqui a sua carta e nela o senhor diz que vai ter um treinamento para os secretários de atividades ministeriais. Só podia falar um pouco como é que vai ser isso? Como é que vai ser o treinamento para os secretários, né, de atividades ministeriais que estão nas associações? Isso, então. Esse é o nosso anseio, tá certo? Estamos nos preparando para isso. No nosso plano diretor, foi mencionado isso, a questão do treinamento, de fazer um manual. Então, primeiro, nós vamos terminar um trabalho que já foi iniciado na gestão anterior, com o pastor Isaías, pastor Décio, já elaboraram. Então, nós estamos trabalhando em cima desse material, revisando, né, atualizando. E aí nós vamos ter já em breve, aí, eu acho que até mês que vem, né, esse manual para os secretários de atividades ministeriais. E nesse manual nós vamos procurar fazer o quê? Nós vamos procurar ajudar ao secretário do SAM, né, que é como nós chamamos, a desempenhar bem a sua tarefa na sua associação. Né? Então, vai ser um passo a passo, o que se espera dele, o que o Dan espera desse secretário, né? Qual é o papel dele na associação e, sobretudo, junto esse elo com o departamento. Né? Então, quando esse material estiver pronto, nós iremos gravar um treinamento e colocá-lo tanto no YouTube quanto no Face, como nós estamos fazendo aqui. Né? Nós vamos ter um treinamento gravado para todos os secretários do SAM e os presidentes das associações. Tá certo? Então, vai ser um modus operandi, vai ser um facilitador para o exercício desse trabalho tão importante que é o secretário de atividades ministeriais nas associações. Tá certo? Então, nós faremos isso em breve. Assim que nós tivermos já a atualização, o trabalho do manual já está bem adiantado, nós estamos trabalhando agora uma revisão dele, uma ampliação, e assim que nós concluirmos esse trabalho, que eu espero no máximo um mês finalizarmos, então nós já estaremos proporcionando o treinamento, tá certo? Falaremos sobre o material, dando um treinamento bem didático, e ele vai ser gravado. Então, vai ficar lá disponível, né? Tanto no Facebook quanto no YouTube. E aí os pastores vão poder chegar lá e fazer. O nosso plano inicial, pastor Josias, no nosso nossa programação, né? No meu cronograma, era fazer 3 grandes treinamentos. Um treinamento presencial, pegando toda a região sul-sudeste. Um treinamento pegando a região centro-oeste, norte-centro-oeste. E a outra pegando o Nordeste. Esses são nossos projetos, eram nossos planos, mas aí veio a pandemia, né? Os planos são mudados, né? Foram mudados. Mas eu acredito assim que quando a palavra de Deus diz assim, todas as coisas cooperam para o bem, né? Daqueles que amam a Deus, eu entendo que o Senhor, sabendo as nossas limitações, ele já pensa mais à frente. Através dos canais de comunicação que nós temos hoje, né? Através do Facebook, do YouTube e tudo mais, e dessa comunicação que está mais fluida entre nós, eu acredito que nós vamos conseguir alcançar a totalidade, né, das 34 associações e, assim, todos eles receber tanto o manual quanto o treinamento, mesmo não fazendo presencial, tá certo? Vai ser uma aula online ou vai fazer uma aula, vídeo aula, tá certo? Um vídeo treinamento. E nessa questão do secretário de atividades ministeriais, o senhor agora como diretor, né, o senhor vê que são pessoas fundamentais no trabalho que o senhor quer realizar? O senhor vai usar os secretários regionais para os projetos que o senhor tem à frente do DAN? Com certeza, Josias. Só para a gente entender, né? Nós temos 34 associações, né? Então, automaticamente, são 34 secretários, né, do SAM em todo o Brasil.
O DAN, né, nosso departamento, ele não tem como dar conta, né, de uma dimensão tão grande, né, nacional. A gente não tem como, ainda que sejamos 9 conselheiros. Por isso, nós precisamos contar, sim, e vamos contar, trabalhar diretamente com o secretário, né, do SAM, né, das atividades ministeriais. Eles são peça fundamental para que a gente consiga colocar em prática os projetos do DAN. Né? São elementos fundamentais, sobretudo na estrutura denominacional. Né? E aí eu falo não apenas do SAM, mas do DEM, né, as secretarias de missões e as outras secretarias são fundamentais. Mas pensando no nosso departamento, né, nós queremos trabalhar mais perto com os secretários. Né? E de que maneira? Né? Desejamos trabalhar de que maneira? Que os secretários, vamos estar qualificando ele para isso, treinando através do manual, né, e dando outras ferramentas, para que esses secretários, eles trabalhem com os pastores, desenvolvam projetos com os pastores, e muitas questões que às vezes chegam no DAN poderiam ter sido resolvidas na associação, né, poderiam ter sido filtradas e talvez já sanadas ali, e às vezes as coisas não são encaminhado diretamente para nós. Então, nós entendemos que o secretário é a primeira instância, né? É o primeiro contato com o pastor. Né? Os pastores, eles têm contato primeiro com os secretários de atividades ministeriais. E aí, esse secretário vai ajudar na resolução de problemas, na ajuda de pastores, no próprio pastoreio, né, desses pastores. E então, né, se alguma dificuldade houver, vem ao departamento, tá certo? Então, nós, como departamento, vamos dar subsídios, vamos dar ferramentas, apoiar e ajudar esses secretários a desenvolverem um bom trabalho junto aos pastores locais, né, junto aos pastores na sua associação. Por isso, esses irmãos são muito importantes para nós, pastor José, muito importante mesmo. Muito bem, pastor. O senhor fala na carta também sobre o centro de acolhimento. Como é que vai funcionar isso? Eu podia exemplificar um pouco para nós como é que vai funcionar esse centro de acolhimento? Isso, vamos lá. Primeiro eu quero compartilhar com você e com os irmãos, e como vai ficar gravado, acho que é legal isso, né? Falar igual Martin Luther King, né? Eu tenho um sonho. E o meu sonho é nós termos um lugar, que pode ser na Pedra de Guaratiba, no seminário ou outro lugar, mas temos um lugar aonde, futuramente, estruturado, aonde pastores em crise, em dificuldades, possam vir, né, para serem cuidados pela nossa denominação, serem cuidados pelo DAN. E esse é um sonho, né? É um sonho futuro, mas eu vejo assim que não é tão futuro assim. Eu acredito que nós vamos poder chegar lá. Mas, de pronto, já de agora, nós estamos propondo já iniciarmos um centro de acolhimento e cuidado do pastor e família ali na nossa sede. Então, nós teremos um espaço ali, né, para atendimento psicológico dos pastores, esposa ou filhos. E esse atendimento ele vai acontecer sempre um atendimento por um psicólogo cristão, na sua maioria congregacionais, né? Esse atendimento vai acontecer primeiro para aqueles que estão no Grande Rio, ou seja, podem se deslocar até ali e então serem atendidos por esse cuidado, né? Claro que tudo isso a gente vai abrir uma agenda, vai ter uma marcação, tudo isso a gente vai trabalhar nesse sentido. Né? Porque nós queremos proporcionar aos pastores e família um cuidado psicológico importante para ele atravessar os momentos dele de angústia na vida, de conflitos, de dificuldades. Agora, para os irmãos que estão longe do Rio, desse grande centro, né, nós iremos oferecer, primeiro, um atendimento online. Esses mesmos psicólogos vão estar oferecendo atendimento online, tudo com hora marcada, mesmo sistema online, atendimento online. E esse tempo que nós estamos vivendo hoje tem nos feito aprender muito, né, com atendimentos online, tá certo? Presenciais mesmo, vivos, ao vivo, né? Você vê a pessoa do outro lado. Então, teremos atendimento online.
Outra questão, outra proposta, é credenciarmos, a partir de então, psicólogos cristãos nas 34 associações. Ou seja, em cada associação temos psicólogos cristãos referenciados pelo DAN, né, para, quando necessário, os pastores de famílias poderem ser atendidos presencialmente por eles. Tá certo? Então, esse cuidado, o centro de acolhimento, na verdade, ele é local, hoje vai ser ali na sede, mas ele não se restrita à sede. Ele vai acontecer também nas associações, através desses psicólogos cristãos credenciados pelo DAN, tá certo? E ali nós vamos, pastor, mas isso vai inserir em custo? Vai inserir em custo. E aí nós vamos pensar a questão de custo, quanto a associação pode ajudar, quanto o DAN vai poder também separar uma verba para investirmos no cuidado desses pastores, tá certo? Então, isso tudo nós vamos trabalhar a partir de agora. Claro que esse momento, né, de pandemia nos atrapalhou um pouco isso, né? Essa organização, né? Isso nos atrapalhou um pouco. Mas não estamos parados. A gente está trabalhando, conversando já com os psicólogos, já credenciando alguns, abrindo o credenciamento. Nós vamos conversar com os presidentes, né, e os secretários para que eles indiquem, tá certo? Sejam pessoas também de confiança deles, eles nos indiquem esses irmãos psicólogos cristãos que serão credenciados, tá certo? Para ajudar os pastores e família nesse cuidado pastoral também, psicológico pastoral também. Muito bem, pastor. Dando prosseguimento aqui à nossa entrevista, já de algum tempo o DAN tem um setor de corregedoria. É um setor meio temido aí pelos pastores, né? Como é que vai ficar aí na sua gestão essa questão da corregedoria, né? Qual é a sua ideia em relação à corregedoria do DAN? Isso, né? Sem dúvida, essa é uma parte bem sensível no nosso departamento, né? Até porque nós queremos trabalhar uma mudança de pensamento dos pastores com relação ao departamento. Nós não queremos que os pastores olhem para o DAN como uma corregedoria, né? A nossa proposta, nós vamos trabalhar duramente para isso, irmãos, que você olhe para o DAN como uma segunda casa, como um lugar de acolhimento, onde tem pessoas ali que querem te ajudar, não te condenar, né? Querem te acolher, querem ouvir você, né? E te ajudar naquilo que você precisar. Isso é pastoreio. Essa é a proposta do DAN, tá certo? Pastorear e cuidar de você. Se for necessário disciplina, haverá disciplina, tá certo? A disciplina é bíblica, nós sabemos disso, não podemos fugir disso. Mas, o que eu quero explicar com relação à corregedoria? Como nós funcionaremos? Nós não teremos a figura do corregedor nessa gestão. Ou seja, nós entendemos que todos os 9 conselheiros estarão trabalhando em casos que lhes forem designados. Então, não existirá um corregedor. Nós teremos o conselho, todos nós. E aí eu já dividi em duplas, e quando os casos nos chegam e existe a admissibilidade desses casos, então eu encaminho esses casos para uma dupla. Então, nós temos hoje 4 duplas funcionando e vão estar trabalhando com os casos que chegarem para eles. Então, todo o conselho vai estar trabalhando também nesse setor de corregedoria, tá certo? Seguiremos os trâmites descritos em nossas leis e depois que todo o conselho vai determinar absolvição, condenação, disciplinas propostas, tudo normal, mas não existe uma pessoa, existe hoje o DAN, né, o conselho todo trabalhando nessas questões. É bom lembrar, irmãos, né, e aí é muito bom lembrar, que quem julga ao final não é o DAN, é o plenário da Junta Geral, né? Ou seja, tanto a disciplina quanto o julgamento, né, cabe à Junta Geral, né? Essa é a nossa lei em vigor, né? E é assim que tem
tem sido feito. Então, o trabalho do Dan é o quê? É apurar os fatos, é ouvir os irmãos, né? Ouvir testemunhos, propor conciliação, né? Propor perdão, propor longanimidade e, por fim, se for necessário, disciplina. Tá certo? Conforme nos orienta o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Lá em Mateus. Então, a proposta do Dan é andar 1 milha, 2, 3, quantas milhas forem necessárias, e se for necessário, de fato, a disciplina, nós vamos propor. Mas a palavra final não é do Dan. A palavra final sempre é da Junta Geral, né, que é o órgão maior que julga e determina até as disciplinas. Isso aí não é novidade, porque é apenas a continuação daquilo que já estava sendo feito, né? Exato. O Eliar está nos assistindo aí e ele disse que o aplicativo Prover disse para ele que o e-mail dele já estava cadastrado. E aí acho que o senhor já tinha falado sobre isso, não? Isso, exato. É só lhe dar, enviar, então, a senha para o e-mail e ele vai receber pelo e-mail a nova senha. Pronto. Tá resolvida aí a questão do Eliar que está aí nos assistindo. Pastor, nesse tempo de quarentena, né, a gente está aí com a locomoção muito reduzida, não pode haver aglomeração, etc. Como é que os trabalhos do Dan estão acontecendo nesse momento de quarentena? Bem, nós estamos nos reunindo online, né, para tratarmos dos assuntos. Já tivemos 2 reuniões, né? Então você veja que assim a questão da quarentena tem nos ajudado em muitas coisas. Por exemplo, se fosse nos termos normais, as nossas reuniões do Dan seria de 2 em 2 meses. E nós já fizemos 2 reuniões em menos de um mês e já vamos ter algumas outras para frente. Então, não estamos parados, né? Algumas coisas nós podemos avançar, mas outras nós ficamos um pouco mais limitados por causa, de fato, da quarentena, né? Então, por exemplo, tem alguns irmãos, pastor José, querendo, entrando em contato comigo, querendo atualizar a carteira de ministro, né? E aí, nesse tempo de quarentena, nós não vamos conseguir fazer isso agora, né? Então, eu peço aos irmãos que aguardem o retorno das atividades presenciais, e aí sim nós faremos, né, essa atualização das carteiras de ministros, tá certo? Então, são algumas coisas que nos limitam, né? Alguns processos que foram encaminhados ao Dan, né, pedimos compreensão aos irmãos, né, por causa dessa limitação da quarentena, mas todos os processos estão sendo analisados e em breve estarão sendo respondidos, tá certo? Mas nós estamos caminhando assim. Algumas coisas nós podemos avançar e outras nós temos que ir um pouco mais lento por causa da quarentena. Mas o departamento não está parado, irmãos. Nós estamos trabalhando e muito mesmo, né? Todos os 9 conselheiros estão aí em atividade, dedicando um bom tempo ao departamento para poder, né, termos aí as questões do departamento resolvidas, tá certo? Então, nos atrapalha, claro, né? Nos limita, claro, mas não estamos parados. Ok. Pastor, antes de fazer aqui a última pergunta que eu tenho, eu recebi, são agora 20 horas e 54 minutos do dia 8 de maio de 2020. E eu recebi aqui, enquanto o senhor falava, uma mensagem do pastor Neemias. A paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite, informando o falecimento de minha amada esposa Jonice, que aconteceu hoje. O sepultamento será no Jardim da Saudade, Capela 6, em Paciência. O velório terá início às 7h30 e o sepultamento será às 9h45. Não há restrição de pessoas, pois ela faleceu de câncer. Aguardei que o Eterno Pai realizasse o milagre, porém ele recolheu-a. Tenho que aceitar, pois a vontade dele é soberana. Fiquem na paz
do Pai Eterno. Pastor Neemias, que foi missionário lá em Itatiaia, né? Então, enquanto nós realizávamos aqui essa live, chegou a informação do passamento da irmã Jonice, esposa do pastor Neemias. Nós lamentamos muito, né? São algumas lutas, né, que fazem parte da nossa vida. Queremos mandar um grande abraço para o pastor Neemias, né, que o conforto do Espírito Santo seja sobre a vida do amado irmão, sobre a sua família, né? Consolando, né? Só o Senhor pode nos consolar nesse momento. Né? Sabemos que o que aguarda é a coroa da vida, né? Conforme diz Paulo, né? Paulo disse lá em Timóteo, né? Completei a carreira, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E agora a coroa da justiça está proposta, né? E isso, cremos que a nossa irmã, né, já está ali nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa consolar o amado pastor Neemias, né, e toda a sua família, querido. Amém. Pastor, eu não sei se o irmão deseja pontuar mais alguma coisa aí para os nossos colegas pastores, que as perguntas que eu tinha aqui para lhe fazer, eu já as fiz, e antes da gente falar da próxima sexta-feira, eu queria que o senhor, então, de repente, pontuasse mais alguma coisa que o senhor acha que, porventura, tenha faltado aí a gente perguntar ou comentar. Sim, pastor. Então, o que eu quero falar um pouquinho mais? Nós queremos falar aos pastores, né, que estamos elaborando, eu falei isso no documento, uma cartilha de vida saudável para pastores e família, tá certo? Então, o que é essa cartilha que está sendo elaborada pelo nosso setor de pastoreio de pastores? Né? É uma proposta de trazer orientações importantes na parte de cuidado físico, emocional, espiritual e sociocultural do pastor e de sua família, tá certo? Lembrando que o nosso foco hoje não é só o pastor, mas a sua casa, a sua família também. Então, são orientações que irão ajudar os nossos ministros de família a enfrentar dificuldades e ainda assim desenvolverem uma inteligência emocional para superar, né, esses momentos de crise, tá certo? Então, esse trabalho, esse material está sendo elaborado, e assim que nós tivermos também já pronto, nós estaremos usando as nossas redes sociais aí, o Facebook, o YouTube, para divulgar esse material, para que esse material chegue em PDF para todos os pastores, depois nós vamos imprimir, vamos enviar também para todos os pastores, mas as lives que nós vamos trazer é nesse sentido, de trazer, né, uma saúde emocional aos pastores. Outra questão que eu gostaria de pontuar aqui também, que algumas pessoas têm nos perguntado, é com relação à prova do DAN. Né? Alguns candidatos aí ao quadro de ministro têm nos perguntado. E aí, claro que esse momento de pandemia, tudo ficou mais difícil. Nós aprovamos já no DAN que nós vamos utilizar o mesmo edital do ano passado. Tá certo? Então, o mesmo edital do ano passado vai ser utilizado para orientação da prova desse ano. A nossa proposta é que a prova seja feita em outubro. Vamos definir a data. Semana que vem, nós teremos uma reunião da Junta Geral virtual, e aí nós trabalharemos esse assunto e vamos obter a aprovação dos irmãos ali. Havendo a aprovação da Junta Geral, nós já iremos divulgar nos nossos canais de comunicação a prova, a data da prova. A nossa previsão é que seja em outubro. Por quê? Nós vamos dar tempo para que isso tudo passe e a gente acredita que aí a partir de julho as coisas voltem à normalidade, junho aí, final de junho, julho, as coisas voltem à normalidade no Brasil. Essa é a nossa boa perspectiva, né? E aí em outubro nós possamos realizar essa prova, deve ser lá para o final de outubro, assim, a gente está pensando. Mas o que você vai estudar, qual é a bibliografia e tudo mais, é a mesma do ano passado, tá certo? Vai ser a mesma. Claro que as questões da prova serão diferentes, mas o edital é o mesmo.
né? E assim que a gente aprovar, semana que vem, se a gente conseguir essa aprovação com a Junta Geral, nós já vamos, então, republicar, né, esse edital para os irmãos, né? Então, são algumas perguntas que, às vezes, as pessoas têm entrado em contato conosco e assim a gente já deixa, então, respondido aí para os irmãos também. Pastor José Carlos, hoje foi o primeiro DAN online, né? O Verdade. live do DAN. E hoje tivemos aqui entrevistando com o senhor, né? Eu também faço parte do DAN, né? Sou um dos 9 conselheiros, o irmão agora é o diretor, e nós já queremos aqui, né, não só para os que estão ouvindo agora, mas para aqueles que vão ouvir depois, até quero dizer que essa live vai ficar aqui no Facebook do Dan e nós vamos jogá-la também no YouTube. Então, lá no YouTube, essas lives que a gente vai fazendo, esse material que o pastor falou que vai ter, os cursos, tudo que for de vídeo, nós vamos colocar lá no YouTube, para que os irmãos tenham acesso a qualquer hora que desejarem. Então, nós gostaríamos de falar sobre sexta-feira que vem, porque Isso. sexta-feira que vem nós teremos um encontro aqui às 20 horas. Já estamos chegando no final do nosso encontro, já são 21 horas, nós já estamos com 1 hora de live, mas eu queria que o irmão falasse sobre o nosso convidado de sexta-feira que vem e sobre qual assunto ele vai estar ministrando. Isso, né? A nossa proposta, não é isso, José? Pelo menos, já iniciando nesse termo de isolamento, né? Às sextas-feiras, toda sexta-feira, às 20 horas, nós temos um encontro com o Dan, né? Uma live aqui com o Dan, tá certo? Então, hoje que nós iniciamos falando aí sobre essas orientações do departamento, semana que vem, sexta-feira, dia 15, às 20 horas, estará conosco o pastor e psicólogo, pastor Carlos Henrique. Né? Então, o pastor Carlos Henrique, daqui de São Gonçalo, né, pastor nosso, bem conhecido, ele estará conosco nesse estilo de entrevista, né, de bate-papo, de perguntas, respostas também, e ele vai estar falando sobre saúde emocional do pastor e família em isolamento social. Ou seja, como que esse pastor, né, e a sua família, nesse tempo de isolamento, como que ele consegue dar conta, né, da sua saúde emocional, sabendo que tem várias questões aí que a gente sabe, né, várias limitações, várias dificuldades que estão impostas a esse pastor, né? Uma delas é a questão financeira, por exemplo, né? Então, tudo isso afeta, né, essa família pastoral, tá certo? Então, nós vamos ter esse encontro, né, na próxima sexta-feira agora, todos estão convidados, podem divulgar, né, com o pastor Carlos Henrique, psicólogo também, pastor nosso, congregacional, lá de Ponte Seca, e será abençoador, né, bem abençoador. Na outra sexta, a outra sexta, se eu não me engano, é dia 22, né, nós já estamos sondando aí, fechando, mas é bem provável que esteja conosco a nossa irmã Mariângela, também psicóloga, e aí ela vai estar trazendo o debate, será a questão da esposa de pastor, tá certo? Nós vamos ter o tema aí, esposa de pastor, vai Vamos estar sendo convidar as esposas de pastor para assistirem. isso, para assistirem, né? A família toda está assistindo, porque todos serão edificados, irmãos. Né? Essa é a nossa visão do departamento, né? Abençoar a família pastoral, né? Essa família do pastor. Né? Então, no outro, né, nós vamos ter aí a nossa irmã Mariângela falando as esposas de pastores aqui nesse mesmo estilo aí, né, de entrevista, respondendo questões e trabalhando, né, algumas questões. O título depois nós vamos estar, na sexta-feira que vem, a gente já divulga o próximo título. Pastor, eu não sei se vai dar tempo, talvez dê. Pastor, nós estávamos combinando, antes de entrarmos aqui no ar, da possibilidade de nós transmitirmos ao vivo para o Facebook e o YouTube ao mesmo tempo. E no YouTube, você tem aí a sua televisão Smart,
Então, você pode colocar a família, o pastor, a esposa, não é? E assistir, porque a gente vamos tentar ver se já dá tempo de, nessa próxima sexta-feira, transmitirmos simultaneamente no Uhum. Facebook e no YouTube. E eu acho que vai ser muito legal, né, pastor? Com certeza, com certeza. Estamos trabalhando para isso, né? Se Deus quiser, a gente vai Mu- conseguir a tempo aí, antes da sexta, a gente já ter essa ferramenta disponível, né? E de transmitir tanto para o Face quanto para o YouTube. E aí é esse recurso que o irmão falou, né? Bota na televisão lá e todo mundo assiste, né? Beleza, beleza. Pastor, antes da gente sair, registrando aqui a presença do João Carlos, pastor João Carlos, presidente da ASPIC, lá de São Conselheiro José do dos Dan. Campos, também é conselheiro do DAN, registrando aqui o oferecimento do pastor Décio Moraes Júnior, dizendo o seguinte: olha, se precisar da minha ajuda como fisioterapeuta, pode contar comigo. Olha aí que benção, né? Isso. E o Eduardo Itaboraí dizendo: Deus abençoe por essa iniciativa do Dan. Né? Então, tivemos aqui 26 comentários, né, na nossa live de hoje. E eu espero que você que nos assistiu convide aí outros pastores, divulguem, para que na próxima sexta-feira a gente tenha aqui outros pastores. E eu iria agora, nesse momento, dar a oportunidade, né, das perguntas. Se elas houvessem, eu ia fazê-las agora ao pastor José Carlos. Mas como nós não as temos, foram apenas comentários, então a gente vai estar encerrando a nossa live e convidando você para a próxima sexta-feira, às 20 horas, aqui nesse bate-canal. Pastor José Carlos, as suas despedidas aí dos nossos ouvintes aí, das pessoas que nos estão assistindo. Queridos, né, nós queremos agradecer, né, aos irmãos, conforme o pastor José falou, nós fomos eleitos nessa última Assembleia Geral, né? Tivemos ali, eu acho que cerca de 25 candidatos ao DAN, né, para 4 vagas, e nós fomos eleitos ali, fomos mais votados ali para participar do DAN. E a gente, desde já que a gente quer agradecer esse voto de confiança, né, dos irmãos. E primeiro nós queremos pedir que os irmãos estejam orando muito por nós, né, orando pelo departamento, né, os desafios são enormes, né, são tremendos, mas nós cremos assim de mudança, cremos num ar novo, né, e cremos assim que Deus vai nos permitir realizar isso, né, nós temos muita confiança no Senhor nisso, proposta. Então, pedimos que os irmãos estejam orando, né, por todos os 9 conselheiros, para que Deus esteja nos dando graça, misericórdia, né? Temos irmãos nossos que estão no grupo de risco, né? Quero pedir aí oração pelo pastor Isaías, né, pelo pastor Décio, né, também, que estão um pouco mais aí, pastor Josias também, né? Estão aí naquele grupo um pouco mais, né, de grupo de risco, né? Então, não podem sair de Pastor, casa de jeito nenhum, né? é bom lembrar que nós temos, parece que são 3, eu sei o nome de 2, pastor Leônidas Duarte e Isso. pastor Hilton Santos, confirmados, eles estão com Covid, o pastor Hilton e a esposa, o pastor Leone. Leônidas, a esposa, a filha e o futuro genro, né? Isso. E E eu não sei se temos o pastor Genil também. Genil. Genil é a esposa, ele também é enfermeiro e também ele está em tratamento em casa. Está, graças a Deus, bem, nós temos monitorado esses irmãos, né, como Dan, né, podemos mandar oferta para alguns deles que estavam precisando e estamos monitorando, estamos semanalmente fazendo contato com esses irmãos, vendo o estado de saúde deles, ver se eles precisam de alguma coisa, de algum apoio a mais, né, do nosso departamento. Então, hoje, foi boa a tua lembrança, pastor José, nós temos aí pastor Genil e a esposa com Covid, pastor Hilton e a esposa, sua esposa Marilene,
e também pastor Leônidas, a esposa, a filha e o futuro genro, né? Que estão aí sob cuidados aí, por causa da Covid-19. Né? Então, é isso aí. As nossas palavras é caminharmos juntos, né, e pedir aí um voto de confiança dos pastores, né, no DAN, nas propostas que estamos trazendo, né? Vamos implantando, né? As coisas a gente sabe que não são muito rápidas, a gente vai implantando, né? E as coisas vão acontecendo, mas, sobretudo, eu gostaria de trazer essa palavra, né? Que você enxergue o DAN como uma segunda casa, como um lugar de cuidado. Ali tem 9 homens, né? Pastores que, antes de tudo, são pastores que têm coração pastoral e que estão ali para cuidar e ajudar você, né? Seja qual for a sua dificuldade, né? E então nós vamos trabalhar muito de maneira preventiva, né? De maneira preventiva, antecipando-se aos erros, antecipando-se às crises, antecipando-se, né, aos momentos de angústia que a gente passa como ser humano. Então, nós queremos trabalhar muito isso, irmãos. Esse vai ser nosso carro-chefe. Outra questão que eu quero já agradecer nessas palavras finais é a confiança do pastor Márcio Leal, né, em nos convidar aí para assumir esse papel tão importante como diretor do DAN, e também da própria diretoria, né, geral da União, tá certo? Então, nós queremos agradecer esse voto de confiança dos irmãos e agradecer o apoio, né? Tem nos dado todo o apoio, né? As propostas que nós temos apresentado, temos recebido assim todo o acolhimento e apoio da diretoria da União de Igrejas, né? Então, nós queremos agradecer também, tá certo, pastor José? E vamos caminhar junto, né? Eu acredito que vai ser uma boa caminhada aí, né? De muito crescimento espiritual para as nossas vidas. Muito bem, obrigado, boa noite e até a próxima sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém. Um abraço grande a todos. Bom final de semana.